vocês têm. Eu quero, então, também agradecer o trabalho da equipe do Cidadania, representada aqui na figura do Dr. Antônio Barreto, assim como já fiz o agradecimento ao presidente Gustavo Canuto, da Dataprev, e ao presidente Pedro Guimarães, da Caixa Federal. Agora, na Páscoa, eu estava lendo a Bíblia e eu encontrei em Gálatas uma situação que eu acho que é muito adequada ao momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é Gálatas 5:1. E diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O presidente Bolsonaro alicerça o seu governo desde o primeiro dia em dois grandes pilares: o pilar da verdade e o pilar da liberdade. Lembrar que durante todo o processo que trouxe o presidente Bolsonaro para a presidência da República, a base fundamental de conexão com a sociedade brasileira foi o João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E espero que a reflexão inicial que fiz aqui possa ajudar prefeitos e governadores a entender a relevância, a importância e o momento que o Brasil vive na busca que nós fazemos aqui de equilibrar, e repito mais uma vez, os cuidados com a saúde dos brasileiros e brasileiras, sem descurar de que nós precisamos combater a miséria, a fome e o desemprego. O auxílio emergencial encontrou, e esse é o anúncio do dia de hoje, dos brasileiros que estavam categorizados do grupo 1, que são os microempreendedores individuais, os contribuintes individuais do INSS e os informais, cadastros feitos no dia 7, 8, 9 e 10 no aplicativo da Caixa Federal, para o auxílio emergencial. Nós tivemos um primeiro lote de 23.078.429 requerentes. Destes, nós tivemos considerados elegíveis 16.417.850. E destes estão homologados, os demais estão em processo de análise e homologação, a partir de hoje, com os recursos de 5.453.762 mil reais, já transferidos agora no final da manhã para a Caixa Federal, nós temos 9.089.604 pessoas habilitadas que passarão a receber, muito provavelmente a partir da noite de hoje. Uma boa parte delas já terá, amanhecerá o dia de amanhã, principalmente os que têm conta na Caixa Federal e no Banco do Brasil, com o seu auxílio emergencial já acreditado. E depois nós vamos mostrar, tem uma cronologia de pagamentos, e nós vamos apresentar aqui que com este número nós vamos alcançar um número próximo de 20 milhões de pessoas que já estão habilitadas, uma boa parte delas já recebeu, e até sexta-feira a maior parte dessas 20 milhões de pessoas já terá acreditado esses recursos num processo iniciado de pagamento no dia 9 de abril, de um cadastramento que iniciou no dia 7. Portanto, não há paralelo em nenhuma ação, em nenhum lugar do mundo, que ocorra de maneira tão rápida, segura e ágil. Os inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família iniciou o pagamento hoje pela Caixa Federal daqueles que têm o NIS, que é o número de identidade social. O último dígito é o dígito 1, isso já é realizado assim há 15 anos. Essas 14.274.274 famílias. Aqui vocês estão vendo na apresentação aí, 13.566.000 famílias elegíveis. Estas é que vão receber 600 ou 1.200. Nós temos 707 mil famílias, que é a diferença entre o público que já está autorizado a receber,
e as famílias elegíveis, que são aqueles que recebem um valor maior que R$ 600 pelo Bolsa Família e menor do que os 1.200, que seria a segunda categorização para o auxílio emergencial. Quero deixar isso bem claro a todos. Então, 13.566.000 famílias vão receber ou uma parcela de 600 ou uma parcela de R$ 1.200, e 707.000 famílias vão receber uma parcela superior a R$ 600, por isso elas permanecem no programa Bolsa Família, ok? Da mesma maneira, os inscritos no cadastro único e não beneficiários do Bolsa Família, só para lembrar, a primeira leva foram 5.971.000 pessoas que já foram apontadas na última coletiva que nós fizemos, e a Caixa Federal iniciou o crédito dessas famílias e o Banco do Brasil em número de 2.600.000 pessoas que receberam na última quinta-feira, dia 9, após a terça-feira e quarta foram creditados mais 3 milhões de pessoas. Na terça-feira foi enviado à Caixa, e a Caixa, a partir da quarta, quinta e sexta, ela está pagando as 3.019.000 famílias monoparentais, onde as mulheres são chefes de família, no valor de 6.412 milhões que já foram transferidos à Caixa para esses créditos. Até a sexta-feira, provavelmente, todas essas 9.565.000 CPFs devem estar já, sem dúvida nenhuma, creditados, ou através de contas, ou através da abertura de poupança digital. Só para que a gente possa repassar, então, o calendário do Bolsa Família, no dia de hoje, estão sendo pagas no Brasil 1.360.024 beneficiários, cujo último dígito do NIS é 1. Amanhã serão pagos 1.359.786 beneficiários do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 2, e assim sucessivamente, como vem sendo feito rotineiramente no programa Bolsa Família. Lembrando que é o maior número de famílias, 14.274.000 famílias da história do programa, e que é o maior valor já pago do programa, que é o valor de 15.176.751 reais, que foram ainda, se não me falha a memória, na última terça-feira, transferidos para a Caixa Federal, e por isso que a Caixa já está fazendo o crédito destas pessoas a partir do dia de hoje. O que ocorreu? A poupança digital daqueles números que nós informamos, na quarta-feira, a poupança digital da Caixa realizou 1.600.000, é um pouco mais de operações, nós estamos dando um número redondo, menor, isso provavelmente seja um pouco maior do que isso, talvez mais 30, 40, 50 mil mais do que isso. No dia de hoje, são 2,3 milhões de poupanças digitais abertas para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto, e amanhã serão 1,9 milhões de novas contas digitais de pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro, dezembro, para atender aqueles contingentes que nós explicamos para todos vocês. Portanto, aqui tem um número extremamente significativo, né, de pessoas que estão sendo atendidas e que vão permitir que até o final dessa semana a gente muito provavelmente esteja entre 15 a 20 milhões de pessoas que já tiveram seus recursos creditados, já estão utilizando os 600, os R$ 1.200, ou no caso daquelas 707.000 famílias do Bolsa Família, com um valor maior que R$ 600. Aqui, de novo, não é necessária a corrida às agências da Caixa ou das casas lotéricas. A poupança digital é gratuita e aberta automaticamente.
é possível pagar toda e qualquer conta nessas contas digitais. As transferências são ilimitadas entre contas caixas. Tem 3 transferências absolutamente gratuitas para outros bancos. Por que isso é importante ser citado? Porque a pessoa tem a poupança na Caixa, que foi aberta pela definição legal, e esta pessoa, ela pode transferir para a conta de um familiar, de um amigo em outro banco, para que ele possa ou sacar ou pagar algo que seja mais prático, porque a agência bancária do Banco X é próximo da sua casa. Saques em espécie no aplicativo Caixa Tem, que é disponível após o crédito, vai ser desenvolvido pelo presidente Pedro, que vai apresentar os detalhes. Nós pedimos para que as pessoas, então, somente em caso de necessidade, possam ir até uma agência da Caixa. A Caixa criou um calendário que permite, eventualmente, a retirada e o saque nas agências da Caixa ou nas lotéricas, no modelo que está explicitado aqui, a partir do dia 27 de abril, nascidos em janeiro e fevereiro, 28 de abril, nascidos em março e abril, 29 de abril, nascidos em maio e junho, 30 de abril, nascidos em julho e agosto, 4 de maio, nascidos em setembro e outubro, e 5 de maio, nascidos em novembro e dezembro. Lembrando que com esse mesmo calendário, entre o dia 27 de abril e 30 de abril, esse mesmo calendário que está aí, nós iremos pagar a segunda parcela de todos aqueles que estiverem homologados até o dia 24 de abril, excetuando os que estão no Bolsa Família, que seguem o seu calendário normal. Então, há um super esforço do governo Bolsonaro para, dentro do mês de abril, pagar 2 parcelas. Nós teríamos até julho para fazer isso. Nós, num esforço conjunto da Dataprev, da Caixa, do Ministério da Cidadania, do Ministério da Economia, da Receita, do Tesouro Nacional, por determinação do presidente Bolsonaro, nós iremos pagar, até o final de abril, 2 parcelas. Eventualmente, pessoas que sejam homologadas, mais próximas da abertura desses pagamentos de 27 de abril, poderá existir o caso da pessoa ter 2 créditos de R$600 para nós cumprirmos aquilo que nós estamos assumindo o compromisso nesse momento, que é de não deixar nenhum brasileiro para trás. É importante dizer que foi publicada no dia de ontem a medida provisória 953, que transferiu 2.550 bilhões para o Ministério da Cidadania, com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Assistência Social. Nós devemos, entre sexta-feira e segunda-feira, fazer a atualização dos repasses pactuados entre a estrutura federal, estadual e municipal. Nós sabemos o quanto é importante esses recursos que estavam pendentes desde janeiro deste ano. Nós vamos fazer uma distribuição entre sexta e segunda da próxima semana de mais de 440 milhões para principalmente os municípios brasileiros, e vamos usar os outros recursos para incrementar, principalmente nas áreas onde tem mais demanda ou tem mais incidência do Covid. Nós vamos fazer com que o Sistema Único de Assistência Social possa atingir positivamente as comunidades que precisam, dando condições de equipamentos de proteção ao exército de homens e mulheres da assistência social, que faz esse importante trabalho. Nós vamos dar condição de deslocamento, condição de atendimento através de centrais telefônicas e também o atendimento a orfanatos, asilos, dando toda a condição de apoio que pode e deve ser dado às pessoas, principalmente aquelas que estão no grupo de risco, que são os nossos idosos e os nossos idosos mais vulneráveis, os nossos idosos mais carentes. Eles, a partir de segunda-feira, toda a estrutura brasileira nos municípios estará com recursos, com capacidade de atender plenamente
a todas as ações que o Sistema Único de Saúde, de Assistência Social precisa cobrir. Por fim, queria trazer a informação, antes de passar a palavra ao presidente da Dataprev, de que nessa homologação desses 9 milhões e 89 mil pessoas, da primeira base de 16 milhões 417, que ainda estão em fase de homologação, e é importante dizer que nós, que já temos 35 milhões, correto, presidente Pedro, já completamos 37 milhões, então nós teremos, muito provavelmente, não, já estão rodando lá na Dataprev, um lote que o presidente Gustavo Canuto vai apresentar, que muito provavelmente seja na ordem de 11 ou 12 milhões de pessoas que foram os cadastrados, então, na segunda, terça, quarta desta semana. E no sábado e no domingo, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, o presidente Canuto. Mas é importante dizer que desses 9 milhões de pessoas que estão homologadas, e o presidente Pedro começa com a Caixa a fazer os créditos a partir de amanhã, que são os informais mesmo, esses que eram desconhecidos pelo governo brasileiro, nós encontramos em torno de quase 70 mil presidiários. Ou seja, nós temos 577 mil presidiários no Brasil que têm CPFs ativos, nas mais variadas condições. Destes, em torno de 70 mil, o doutor Barreto vai explicar, tentaram burlar o sistema de controle que nós temos junto com a Dataprev, com a Caixa, e tentaram receber os R$600. Os R$600 não é para bandido, não. Não é para presidiário, não. Os R$600 é para as famílias de trabalhadores, pessoas de bem, pessoas vulneráveis, que precisam ser protegidas. O dinheiro tem que ser para elas e não para espertalhão. Eu estou dizendo isso porque nós recebemos ainda não recebemos, só temos a notícia pela imprensa, da questão de um juiz que quer cancelar a exigência de que exista o CPF para nós fazermos a seleção das pessoas elegíveis. Se esse CPF for cancelado, tem 577 mil presidiários que poderão organizar nos presídios usinas de fraude. Como não tem mais como fazer o batimento, ele compra, ou a quadrilha compra, vários chips, só troca o chip e manda um CPF da lista que eles adquirem rapidamente. Então, doutor Barreto, é importante o senhor poder dar essa informação, porque isso é uma informação gravíssima e nós temos que ter todo o cuidado possível nisso. A Receita vem facilitando o acesso das pessoas na regularização, as pendências eleitorais foram suspensas e transferidas para mais 90 dias à frente. Portanto, a Receita vem fazendo esforço de simplificação e de facilitação. E nós estamos trabalhando de maneira integrada, como vocês podem ver, para simplificar e fazer com agilidade, mas com segurança, e para verdadeiramente quem mais precisa. Bandido, espertalhão, não pode acessar o dinheiro dos mais pobres. O doutor Barreto, só para esse esclarecimento. Bom dia a todos. De maneira bem simples, eu já queria acompanhar essa colocação feita pelo ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, evidenciando os riscos que nós tentamos mitigar de maneira conjunta. Então, uma equipe de técnicos tem se esforçado diuturnamente, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal e Dataprev, para que o conjunto de regras estabelecidas pela lei sejam cumpridas e que o dinheiro chegue ao cidadão, a quem precisa. Quando a gente fala na questão do CPF,
essa é uma questão extremamente sensível na ótica de segurança. O universo carcerário hoje está na ordem de 693 mil presos dentro de uma base onde desses, como bem dito pelo ministro Onix, 577 mil possuem CPF. CPFs cancelados, CPFs irregulares, CPFs suspensos. Esse público, com uma ação de liberação da condição do CPF, de regularidade do CPF, passa a ser um público de extremo risco e eleva o nível de risco da nossa operação, um nível de potencial fraude muito alto. Por quê? Porque o filtro do CPF regular faz com que o cidadão de bem possa regularizar o seu CPF e o sistema financeiro brasileiro todo é amparado na condição da regularidade do CPF. Então, há uma máquina produzida e é considerada uma das máquinas no sistema de pagamentos mundial, uma das melhores máquinas do mundo na condição de bancos. Nosso sistema financeiro é assim reconhecido mundialmente pela agilidade e segurança e a base dele está exatamente amparada na regularidade dos CPFs. Neste universo, isso a gente já conseguiu evitar logo nessa primeira largada e mostra qual é o benefício do CPF regular e do cruzamento das bases de dados. 76.624 presidiários tentaram utilizar o sistema com as fragilidades que ele pode apresentar caso o CPF seja liberado na condição de regular. Eles tentaram utilizar a sistemática para conseguir acesso ao auxílio emergencial, tirando de fato o recurso de quem mais precisa. Dentro dos filtros existentes, esse é um dos filtros que nos trouxe a condição de evitar esse tipo de situação. E é por isso o cuidado e a nossa análise quanto técnicos voltados a criar qualquer mitigador de risco para que as pessoas que precisam recebam recurso e, de fato, aqueles que não devam ter esse recurso, não o acessem. E esse é um alerta que a gente gostaria de colocar aqui, estamos colocando aqui, liderados na figura do ministro Onix e com a equipe técnica voltada a se preocupar, se preparar para qualquer modificação de regras que nós construímos até o presente momento. Importante dizer a todos que, nessa primeira fase, é como se nós estivéssemos colocando a melhor condição de oferecer os recursos aos cidadãos brasileiros. Então, as regras e a condição técnica chegou próximo do limite do que nós conseguimos fazer para que todos os dias pessoas passem a receber recursos. Nós chegamos no nível de maturidade das regras técnicas. Então, a gente consegue hoje cruzar as bases, olha a CPF, olha os critérios colocados pela lei de renda, olha a composição familiar, evoluindo tecnicamente os aplicativos, a Caixa colocando outra versão no ar, e agora a gente deve entrar em velocidade que a gente chama de cruzeiro, onde provavelmente, dentro do nosso universo, na semana que vem, diariamente, a Caixa Econômica Federal, como responsável pela dispersão dos recursos aos cidadãos brasileiros, vai conseguir colocar isso com recebimentos diários. As pessoas a gente entra numa velocidade de pagamento. Qualquer alteração da regra, da estrutura que foi colocada, que foi apresentada, que está madura nesse exato momento, coloca exatamente isso em risco. Esse é o cuidado que a gente gostaria de externar a toda a sociedade brasileira e dizer que a gente vai trabalhar diuturnamente como tem feito, para que, de fato, o recurso chegue na mão do cidadão com agilidade, mas sempre respeitando os critérios de segurança. Obrigado. Presidente Canuto. Bom dia, ministro Onix, secretário Barreto, presidente Pedro. Agradecer a todas as equipes pelo trabalho. Hoje estamos aqui para dar uma boa notícia. O ministro Onix muito bem falou dos grupos, os três públicos alvos da lei. Todo o sistema já está desenvolvido, os processamentos já foram feitos. A Dataprev identificou mais de 45 milhões de CPFs elegíveis a receber. A cidadania já confirmou, ou seja, homologou essa identificação de mais de 37,8 milhões de CPFs. Isso representa 70% da estimativa dos 54 milhões de CPFs elegíveis a receber o benefício. Ou seja, 14 dias depois da publicação da lei, 70% dos CPFs estimados já foram identificados e confirmados pela cidadania e encaminhados à Caixa Econômica. Só para deixar claro, são 3 pontos de análise de filtro. A Dataprev faz o primeiro, cruza várias bases, envia uma lista dos elegíveis à cidadania
que analisa e referenda ou não aquela totalidade. Então, é o segundo ponto de filtro e de análise para confirmar que aquelas pessoas realmente têm o direito. Depois que isso é feito, ainda há um terceiro nível de análise, que quando chega nos bancos, os bancos, com suas regras e políticas muito bem desenvolvidas, verificam se essa lista tem alguma coisa que ficou errada ou algum CPF que não deveria estar ali. Então, para deixar tranquila a população, como a gente disse na primeira coletiva, a preocupação do presidente Jair Bolsonaro sempre foi atender aqueles que realmente têm o direito. São 3 níveis de análise de filtro para que a gente possa realmente garantir que os CPFs estão sendo pagos de acordo com a lei. Além disso, é importante dizer que desse universo todo que foi identificado como elegível, R$27 bilhões. Isso mostra o alcance, a complexidade, a dimensão desse programa, desse auxílio, dessa prestação de serviço público. E, felizmente, estamos aqui com 70% já homologados, já identificados da nossa estimativa inicial. Só para passar, 27.919.616 famílias que estão no cadastro único foram consideradas elegíveis, já homologadas pela cidadania, 20.983.743 famílias. Isso representa 75,1% de todas as famílias que estão no cadastro único foram identificadas como elegíveis. Um total de 28.786.460 CPFs que irão receber os recursos. Então, essa é a soma do grupo 2 e do grupo 3, para mostrar a relevância, o quão abrangente foi a definição, quantas pessoas estão sendo contempladas. As revisões são feitas constantemente. Então, grupo 2 e grupo 3 já chegaram na sua totalidade, novos CPFs, CPFs que forem regularizados, a possibilidade de fazer um novo processamento para verificar se essas famílias podem ou não entrar, mas eu queria ressaltar esse número: 75,1% das famílias inscritas no cadastro único foram contempladas, foram identificadas como elegíveis a receber o auxílio emergencial. No mais, dizer que a Dataprev está em constante parceria com a cidadania, com a Caixa, todos trabalhando ombreados nas madrugadas, para que a gente possa, o quanto antes, levar esse recurso às pessoas que estão passando necessidade. Essa é a preocupação real. É para isso que a gente existe, é para isso que a empresa existe, para prestar serviço público. Eu acredito que os números, depois de 14 dias, mostram que o processamento está sendo realizado, os 3 grupos já processados, e chegaremos ao 100%, ministro, muito em breve. Agradeço. Obrigado, presidente Canuto. Agradecer a todo o corpo técnico da Dataprev. Da mesma forma, eu quero também aqui tecer todos os agradecimentos e elogios à equipe técnica da Caixa, ao comando do presidente Pedro, dos vice-presidentes, ao pessoal do TI, e de todas as demais áreas, e que agora vão nos apresentar aí uma atualização, uma modernização, uma melhoria importante da estrutura do aplicativo. Além de ter sido desenvolvido, nós aprendemos também com ele, as pessoas nos ensinaram, e o presidente Pedro Guimarães receba aí o agradecimento de todo o governo pelo empenho e esforço de cada funcionário da Caixa, cada agente lotérico que está ajudando a minorar as dificuldades da sociedade brasileira. Presidente Pedro, muito obrigado. Obrigado, ministro Onyx. Quero agradecer a parceria do Ministério da Cidadania, da Dataprev, este que está sendo e será o maior movimento de política social nesse intervalo de tempo que se tem notícia. Nós, nesta semana, teremos um pagamento de 15 bilhões de reais para quase 23 milhões de brasileiros.
amanhã nós vamos bater o recorde, vamos pagar 7,5 milhões de brasileiros, nos 3 grupos. Hoje é o recorde da Caixa Econômica, nós estamos pagando 4,1 milhões de brasileiros. Iremos pagar ao redor de 4 milhões de brasileiros durante toda a semana que vem. Inclusive, nós temos uma notícia agora em primeira mão, uma boa notícia para os brasileiros. Nós estávamos planejando pagar 2 milhões e 100 e 2 milhões e 100 das pessoas que tinham feito o cadastro na poupança digital, ou seja, os informais, mas como o dia 21 é feriado, nós vamos antecipar e fazer também todo o pagamento em poupança digital de todas as pessoas que não têm conta na Caixa e nem têm conta em nenhum outro banco. Ou seja, amanhã nós iremos pagar 3,5 milhões de pessoas, que são aquelas que têm conta poupança na Caixa Econômica Federal. A partir de sexta-noite, ou seja, no sábado, no domingo, já poderão ser retirados nos ATMs 1,5 milhão de contas em outros bancos. Quem tem conta no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú. E na segunda-feira, só em relação a este benefício, mais de 4,2 milhões. Ou seja, como o ministro Canuto, presidente da Dataprev, o ministro Onyx e o presidente da Dataprev, o Canuto, falaram, nós realizamos em poucos dias o cadastramento, a verificação e o pagamento. Estamos também batendo os recordes em relação a esse segundo aplicativo. Nós, inclusive, vamos hoje colocar nas mídias, já colocamos e pedimos a ajuda de vocês, porque realmente estamos inserindo 30 milhões de brasileiros, pelo menos 30, e que nunca tiveram uma conta em banco. Então, são pessoas que têm maior dificuldade. Neste momento, nós estamos tendo, sim, algum tipo de lentidão no nosso aplicativo, que é o Caixa Tem, porque todas as pessoas estão acessando ao mesmo momento. Ou seja, não são apenas as pessoas que têm o depósito realizado. Nós temos 50 milhões, 60 milhões de pessoas tentando acessar, e isto, sem dúvida nenhuma, está gerando um pouco de instabilidade, pedimos desculpas, mas como todos aqui falaram, isso será regularizado, em especial à medida que todas as pessoas vão recebendo. Então, nós vamos fazer, aqui são poucos slides, para exatamente demonstrar o passo a passo desses 2 aplicativos que nós temos. Um aplicativo é o do cadastramento, que nós já estamos com 37 milhões de brasileiros. E o segundo aplicativo é o de pagamento, ou seja, nós depositamos nesse segundo aplicativo, chamado Caixa Tem, e neste aplicativo as pessoas podem realizar transferências e podem realizar pagamentos de contas, inclusive temos uma parceria com 700 empresas, as mais variadas, de farmácia, de padaria, etc., para que se consiga também realizar algum tipo de consumo. Então, Magda, você consegue passar, por favor? Então, está meio pequeno, mas o que acaba passando? Eu vou tentar fazer de uma maneira explicada para vocês e depois a gente vai passar para todo mundo. Quer dizer, aqui, primeiro, no segundo slide de cima à direita, nós temos o aplicativo do auxílio emergencial. É importante reforçar, só existe este aplicativo, um aplicativo do governo federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Qualquer outro aplicativo é fraude, então este aplicativo é o passo a passo aqui para realizar o cadastramento. Acho que está um pouco pequeno. E passa uma página, por favor, Magda. Passa o slide 3, por favor. O Caixa Tem, que está muito pequeno, a gente não vai conseguir ver, este aplicativo, está muito pequeno. A gente vai enviar para vocês, porque realmente ficou muito pequeno. Mas qual é o racional, qual é a razão aqui? 2 aplicativos. Um de cadastramento.
Este aplicativo de cadastramento, as pessoas colocam os seus dados. A partir de se colocar os dados, a Caixa envia para a cidadania e para a Dataprev, para que eles façam a verificação, como o presidente da Dataprev falou, o Canuto, e depois nós recebemos, e quando nós recebemos, o pagamento não é feito pelo aplicativo de cadastramento. Ele é feito por esse segundo aplicativo chamado Caixa Tem. Então, a confusão que existe hoje é exatamente essa. Por que 2 aplicativos? Porque em um aplicativo nós recebemos os dados das pessoas. No segundo aplicativo nós realizamos, e as pessoas vão realizar os pagamentos, transferências, etc. Então, acho que, ministro, é melhor até para a gente poder responder as perguntas, mas eles ficaram muito pequenos e a gente vai enviar a todos vocês todos esses passo a passo, são 22 slides, para deixar de uma maneira muito bem explicada como que é o passo a passo. Por quê? Porque nós temos 30 milhões de brasileiros que não têm acesso, nunca tiveram acesso a uma conta e vão precisar, sim, de uma ajuda para entender esse passo a passo. É muito autoexplicativo e aí nós poderemos enviar para vocês. Muito obrigado. Bom, acho que tem, antes da primeira pergunta, só um esclarecimento. Vocês estão vendo os números, o presidente Pedro falou de 37 milhões que estão no aplicativo, que são os informais. Nós já batemos 23 milhões e encontramos 16 milhões. Aí vocês vão dizer, tá bem, vamos pegar número redondo, de 16 a 23, aonde é que estão esses 7 milhões? Né? Esses 7 milhões, muito provavelmente, são aqueles que têm problemas cadastrais. Esse novo aplicativo que a Caixa deve botar no ar, é hoje, presidente? Ou amanhã? Já está. Não, mas eu digo o novo aplicativo do... Chama o Paulo aqui. Até amanhã deve ser, né? Tá, alteração de dados segunda-feira. Então, o que ocorre? O aplicativo anterior, ele não tinha a condição de fazer a correção dos dados. Aquelas pessoas, porque ela vai entrar, no aplicativo tem uma janela lá que demonstra a situação da pessoa. Se ela é elegível, ela vai receber, acabou. Se ela é não elegível, ela provavelmente tem algum problema de cadastramento, né, que foi identificado nas verificações. Então, ela vai entrar a partir de segunda, né, Paulo? A partir de segunda-feira, nesse novo aplicativo, que vai ser disponibilizado no final de semana, e lá ela tem um tutorial, e o tutorial leva ela até a reorganização do cadastro dela, para passar de novo pela Dataprev, pela gente e poder pagar. Então, é isso, é a forma que a gente tem de fazer com que essas pessoas possam receber e vencer qualquer dificuldade que tenham. Era isso que eu queria esclarecer. Tá, mas deixa eu só explicar. É o mesmo aplicativo. Isso. É o aplicativo igual. Só existem 2 aplicativos. Isso. Só 2. Isso. Um aplicativo é o Auxílio Emergencial, Governo Federal, Caixa Econômica. Este aplicativo, como algumas regras mudaram, tem uma nova versão, vai ter uma 3ª, uma 4ª, uma 47ª, uma 15ª. Toda vez que tiver uma mudança de regra, terá uma nova versão. Então, a versão que a Caixa Econômica fará é a partir do seguinte: Receita Federal antes tinha uma questão clara. Não pode, quem tem o CPF, por um acaso teve um problema com eleição. Agora mudou. Dado que mudou, nós temos que aceitar, porque a Caixa é muito simples. Nós cumprimos ordens, nós não realizamos leis, nós não realizamos regras. Antes, quem tinha tido problema em eleição não podia se cadastrar. Agora pode. Logo, o que foi feito no mesmo aplicativo, uma segunda versão, aonde quem agora teve pela Receita Federal os seus CPFs liberados, e ontem, conversando com Toches, ele deu um número de 12 milhões de CPFs liberados, por causa desse ponto. Este é um número muito relevante,
Nós não esperamos que tenham todos esses validados, certamente. Isso será, de novo, validado pela DataPrev do Ministério da Cidadania, mas teremos um trabalho que, de novo, como nós já fizemos 36,7 milhões de cadastramentos, realizar mais 5, 8, 10, 12, já entrou na esteira. Mas é importante o seguinte, tem um aplicativo para realizar o cadastramento. E este pode sofrer várias modificações conforme houver modificações nas regras que têm que ser aplicadas à Caixa. Existe um aplicativo de pagamento. Por que eles são diferentes? Porque as questões relativas ao cadastramento são poucas perguntas. O pagamento, existe uma série de demandas e uma série de níveis de segurança. Então, nós não podemos misturar os dois, porque, para que vocês tenham uma noção, 300 milhões de pessoas, obviamente, algumas várias vezes, já entraram no aplicativo. 300 milhões de pessoas. Nós não podemos ter no Caixa Tem, ou seja, naquele que faz a movimentação, um número tão grande de acessos, então existe essa separação. Quem faz a consulta, quem coloca os seus dados, que é o auxílio emergencial Caixa, e um segundo, que é o do pagamento, que é o Caixa Tem, que já existia 1,5 milhão de pessoas, clientes da Caixa que utilizavam antes, mas certamente está tendo um aumento grande, muito grande, porque, de novo, todas as pessoas, os 36,7 milhões de pessoas, uma parcela grande, que já fizeram seu cadastramento, estão todo dia entrando no aplicativo para ver se já tem o dinheiro depositado. Então, existe um pouco dessa aprendizagem, dessa curva de aprendizagem que é natural, mas a gente está entrando numa normalização, em especial, o último ponto que eu quero colocar, como nós já falamos várias vezes, o segundo pagamento já será do dia 27 a dia 30 de abril. Fora o Bolsa Família, que mantém o seu cronograma natural. Agora, nós acabaremos de realizar, muito obrigado, este primeiro pagamento e alguns dias depois, muito obrigado, já vamos começar o segundo. Então, a intensidade de pagamentos que estão sendo realizadas é muito grande. E o último pedido que eu gostaria de fazer à população, nós temos uma preocupação enorme com a população, com os funcionários da Caixa. Então, este momento, eu entendo, eu tenho recebido várias comunicações, vídeos, tanto de pessoas muito felizes que conseguiram sacar, quanto com dúvidas de pessoas que estão indo às agências todo dia, e o que a gente pede é o seguinte, tentem, ao máximo, utilizar o aplicativo, a Central 111, por quê? Porque ir às agências só em último caso, dado que nós temos essa questão de saúde e, como o presidente Bolsonaro sempre fala, todos os ministros, precisamos equilibrar a questão da saúde com a questão econômica. Então, isto é o que a Caixa tem tentado fazer, porque imagina se nós realizássemos todos os pagamentos de uma vez, teríamos 30, 40 milhões de brasileiros indo às agências de uma vez só. Muito obrigado. Primeira pergunta, Renata Varandas, TV Record. Olá, bom dia. Eu fiquei numa dúvida em relação ao calendário da Caixa Econômica. Tinha uma previsão de que aquelas pessoas que se inscreveram depois do dia 20, ou seja, não estavam cadastradas anteriormente, antes do dia 20 de março, essas que se inscreveram começariam a receber hoje. No entanto, essas pessoas não estão recebendo, é isso? Elas vão começar a receber amanhã? O que foi que aconteceu? Houve uma mudança aí de calendário? Bom, o que ocorre é o seguinte, o cadastro único, a lei aprovada pelo Congresso Nacional, congelou o cadastro único no dia 20 de março deste ano, né? Então, quem até dia 20 de março estava inscrito no cadastro único, nós já achamos e já pagamos. Quem não estava,
teve que ir, se fosse elegível, ou seja, maior de 18, família tendo uma renda mensal inferior a 3 salários e não tendo, no ano de 2018, recebido mais de 28 mil declarados no imposto de renda, então essas pessoas tinham que ir para o aplicativo da Caixa. Elas foram para o aplicativo da Caixa, lá nós fizemos o batimento das primeiras 23 milhões, dos hoje 37 milhões que nós já cadastramos lá com o aplicativo da Caixa, e elas começam a receber, então as pessoas que estavam fora do cadastro único começam a receber a partir desta madrugada com os créditos na Caixa ao longo do dia de amanhã, no final de semana e na segunda-feira. Não, porque na verdade o que aconteceu? Dado todo esse volume gigantesco e dado que, como o Canuto falou muito bem, ele já passou 9 milhões de pessoas, houve um dia a mais, porque nós recebemos com um dia de diferença e, de novo, como o Canuto falou, foi um trabalho de Hércules. Então, o que aconteceu? Foi um dia a mais para as pessoas. Só que o que a gente fez? Sua pergunta é muito importante. Nós antecipamos em 2 dias. Então, o nosso plano era pagar todo mundo até terça ou quarta-feira da semana que vem. O que nós fizemos? Começamos na sexta ao invés da quinta, pagamos no fim de semana e pagaremos 4 milhões e 200 pessoas num dia só, que é uma tarefa, ou seja, só reforçar aqui para vocês. A Caixa, ela paga todo mês 25 milhões de pessoas, mais 14 milhões de benefícios sociais. Nós vamos pagar amanhã, um dia só, né? 7 milhões e meio de pessoas. Isso é um número, assim, talvez na China e na Índia, mas fora a China e a Índia, ninguém paga 7 milhões e meio de pessoas num dia, sendo que hoje pagaremos mais de 4 milhões e na segunda mais de 4 milhões. Então tem uma questão importante que é o seguinte: nós já vamos normalizar todo o cadastro, então essa semana está intensa, semana que vem será ainda mais intensa, mas depois a gente normalizou o cadastro. E qual é a força disso? Teremos tranquilidade do pagamento no dia 27 a 30 de abril, porque já terá o cadastro, então é muito simples. Mediamente simples. A partir dali, todos os dados da Dataprev do Ministério da Cidadania já estão validados. As pessoas já foram verificadas. O maior trabalho que a Dataprev teve, e é um trabalho de novo hercúleo, foi de fazer, do Ministério da Cidadania, o cruzamento com a lei. A partir de agora, ele já tem a base verificada, e o que a Caixa tem que fazer, que de novo é bastante intenso, é realizar o pagamento. Mas nesse momento nós temos tudo ao mesmo tempo: o cadastramento, a análise e o pagamento. Então tem um pouco sim, e a gente pede a compreensão e desculpas, mas exatamente porque a gente não tinha ainda noção, e algo muito importante que todos eles falaram é o seguinte: nós queremos realizar o pagamento para a população, mas temos 2 grandes preocupações, com fraudes e com pessoas, como eles acabaram de falar, questões presidiárias, etc. Então, isso atrasou um dia, porque efetivamente, mas é um atraso que, de novo, entra para o Guinness Book. Nunca vi em 2 semanas a gente realizar nesta semana aqui já 22 milhões e meio de pessoas vão receber e na semana que vem mais 20 milhões pelo menos. Eu acho que tem um dado muito importante, que a lei ela foi publicada no dia 3 de abril. É isso, a publicação, assinada dia 2, publicada no Diário Oficial dia 3 de abril. Portanto, nós estamos falando em números redondos aí, né, de 12 dias. Entre esses 12 dias, nós tivemos ainda o feriado da Páscoa, no meio desses dias. E nós conseguimos encontrar, habilitar e pagar, fora a Bolsa Família, 20 milhões de pessoas. Isso é um dado extremamente significativo. Próxima pergunta. Só complementando, Renata, é importante, o
O anúncio que foi feito na última coletiva é que a Dataprev precisaria de 5 dias úteis a partir do primeiro cadastro. O primeiro cadastro foi feito no dia 7 de abril. Dados os feriados, o 5º dia útil seria dia 15. O compromisso com a Caixa era encaminhar isso na madrugada do dia 15. Encaminhamos um pouquinho no final da manhã, teve alguns ajustes que foram necessários. A Caixa teve o arquivo de fato ao meio-dia, no final da manhã, e desde aquela época já falava-se em 48 horas do recebimento do arquivo para o pagamento. Então é isso que está acontecendo de fato. Teve um pequeno atraso no envio no dia 15, que deveria ter sido no início da madrugada e foi no final da manhã. E a Caixa está trabalhando, que talvez consiga ainda hoje, né, presidente Pedro, fazer os primeiros pagamentos, mas o compromisso sempre foi mandar no dia 15 e pagar no dia 17. Então, isso está sendo cumprido e, insisto, foram 23 milhões, os 37 milhões que já estão cadastrados, isso representa mais de 60%, que já foram identificados e parte homologado, já foram encaminhados mais de 9 milhões, é isso que está sendo processado pela Caixa. Então, o início do pagamento vai começar como previsto no dia 17, 48 horas após o envio dos dados pela Dataprev, que aconteceu no 5º dia útil a partir do dia 7. Bom. Próxima pergunta, Rudá Moreira, CNN. Tudo bom? Bom dia, ministros, também o presidente da Caixa, ministro, tudo bom? Eu sou Rudá Moreira, da CNN. Eu gostaria de saber, o juiz federal no TRF1 suspendeu essa exigência do CPF para que a pessoa possa receber esse auxílio emergencial, vocês chegaram a comentar, mas eu gostaria de saber o que o governo vai fazer, qual atitude o governo vai tomar, o governo pretende recorrer? E só para aproveitar, é que a hashtag auxílio emergencial está em destaque no Twitter nesse momento, ao longo da manhã, muitas pessoas ajudaram a subir essa hashtag com mensagens dizendo que estão encontrando problemas no site da Caixa, que não conseguem acessar, e outras pessoas narram que só aparece um resultado em análise, mas não conseguem acessar, ter as informações nem pedir o auxílio. Então, essas duas perguntinhas, por favor. Em primeiro lugar, né, o Ministério da Cidadania trabalha, conversei com o ministro Moro, conversamos com a Economia, com a Receita Federal, para que a AGU, o nosso posicionamento no sentido que a AGU recorra dessa decisão. Por quê? Porque toda e qualquer abertura e operação no sistema financeiro brasileiro, ela é baseada na identificação da pessoa. E essa identificação é dada pelo sistema de numeração do CPF. Então, isso é uma base da operação de toda a estrutura financeira brasileira. Então, nós vamos ter que quebrar isto em nome do quê? Essa é a pergunta. Se nós estamos encontrando, o presidente Pedro sempre destaca isso, nós devemos, ao final desse processo, que nós temos 90 dias, nós vamos concluir até o final de abril, praticamente 99% dos brasileiros, nós vamos ter uma bancarização, isso tem que ser chamado a atenção, de 20, 25 milhões de pessoas. São pessoas que passaram a sua existência sem nunca chegar perto do Estado, o Estado não sabe quem são, elas nunca tiveram próximas de uma agência bancária, nunca tiveram conta, elas vão estar bancarizadas, com seus dados atualizados, sua composição familiar. Programas sociais poderão ser desenvolvidos no futuro, estímulo ao emprego, empreendedorismo, suporte a famílias, que poderão ser desenvolvidos graças a essa metodologia. Agora, se tirar isto, o que vai acontecer? Nós vamos oferecer uma porteira aberta para fraude. É isso que o doutor Barreto explicou aqui. Quer dizer, é rapidamente montado numa unidade prisional uma usina de fraude. E aí o dinheiro que tem que ir para quem precisa vai para bandido. Está errado. Né? Então a gente vai argumentar, nós estamos preparando notas técnicas, vamos enviar à AGU e eu espero que a gente possa reverter isso. Nós, com muita humildade, reconhecemos que gostaríamos de ter feito em menos tempo, quem sabe ganhar mais 1 ou 2 dias, mas é humanamente razoável e compreensível que toda essa estrutura, aqui nós temos servidores públicos, da Dataprev, da Caixa, da Cidadania, viraram madrugadas, tem gente que passou 4, 5 dias acordado.
Fazendo o quê? Está ganhando algum dinheiro a mais? Não, ele está ali numa dedicação porque ele sabe que é o esforço pessoal dele que vai fazer com uma pessoa que nem sabe quem é, vai ser beneficiada, essa precisa para comer. Então, esses dados que o presidente sempre nos deu como missão, o presidente Pedro, o presidente Canuto sabe, de que fosse um sistema com segurança e agilidade, por favor, me mostre qual é o lugar do planeta que um país conseguiu, tirando China e Índia, encontrar 20 milhões de pessoas, pagar em 12 dias. Isso é um esforço sobre-humano que nós estamos fazendo. E, por outro lado, é importante também a gente compreender que o Brasil, nesse momento, oferece uma rede de proteção que, olha, poucos países no mundo fizeram. Então, a gente tem tranquilidade de poder levar às instâncias superiores do TRF1 a necessidade de que essa regra seja mantida, porque toda a estrutura financeira, legal, institucional brasileira, ela está assentada sobre o CPF. Se quebrar isso, nós vamos o quê? Vamos abrir para que os fraudadores roubem o dinheiro das pessoas? Isso não faz sentido. Só para deixar claro, então, o governo vai pedir para a AGU recorrer dessa... A cidadania vai fazer essa solicitação. Aliás, já fizemos, estamos trabalhando já em notas técnicas para dar suporte técnico, a Receita Federal a mesma coisa, e eu acredito que a AGU vai recorrer, essa é a minha expectativa. A segunda parte da sua pergunta, nós já temos a resposta. A partir das 6 horas da tarde hoje, os 9 milhões que realizaram o cadastro, que já foram aprovados, poderão saber, independente de receber amanhã, no sábado ou na segunda-feira. Então, as pessoas estão bastante aflitas, e claramente a gente entende, porque realizaram o cadastro segunda, terça, quarta da semana passada e estão ainda com o nome em análise. Então, o que vai acontecer? Dos 36 milhões que fizeram o cadastro, 9 milhões terão a resposta hoje a partir das 6 horas da tarde, 3,5 milhões já receberão, será depositado hoje, mas só poderá realizar o resgate amanhã, 1,5 milhão no sábado, a partir do sábado, ou seja, pessoas que tenham conta no Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e 4,2 milhões, que são exatamente aqueles, como o ministro Onyx falou, que não tinham conta em banco nenhum, nunca, vão poder fazer a movimentação a partir da segunda-feira da semana que vem. O que é importante nisso? Nós quisemos separar um pouco para que as pessoas que estão tendo pela primeira vez acesso à conta tivessem 1 ou 2 semanas, alguns dias, para poder aprender e realizar o pagamento, DOCs, etc. Então, só a partir do dia 27, elas podem ir a um ATM da Caixa ou uma lotérica para resgatar o dinheiro. E por quê? Senão, nós teríamos um volume muito grande de pessoas. Vocês imaginam, porque na segunda-feira nós também teremos ao redor de 2 milhões de pessoas, 1,5 milhão, 2 milhões de Bolsa Família. Então, teríamos na segunda-feira 6 milhões de pessoas indo às agências. Porque o que é importante? Amanhã, desses 7,5 milhões que vão receber, metade não vai às agências, porque já está acostumado a receber e fazer as transações naturalmente pelo celular. O que é a nossa preocupação? É uma preocupação social imensa com as pessoas mais carentes, mas, ao mesmo tempo, que você não tem as agências da Caixa com 1.000 pessoas, como tivemos no saque imediato, né? Eu viajei, 45 fins de semana no passado, e no saque imediato, nós tivemos situações com mais de 1.000 pessoas na agência, em um dia que foi o pagamento. Só que não tínhamos o coronavírus. Então, neste momento, qual é a nossa preocupação, de novo, para terminar? O equilíbrio. Equilíbrio entre a questão econômica e a questão de saúde. Nós não, esse governo, e aqui eu estou falando, o presidente fala isso, o ministro, todos nós não vamos fazer uma questão de colocar todo mundo junto, mas, ao mesmo tempo,
temos que realizar esse pagamento. Então, esse equilíbrio é fundamental entre a economia e a questão da saúde. Próxima pergunta, Matheus Schuch, Valor Econômico. Bom dia a todos. Peço a compreensão porque eu tenho 3 perguntas. A primeira, do ponto de vista operacional, só para esclarecer, o presidente Canuto citou 45 milhões de CPFs elegíveis e 37,8 milhões já homologados. Eu quero saber se essa é a soma dos 3 grupos sobre os quais o ministro Onyx falou no início. Outra questão, sobre os CPFs inválidos. O aplicativo vai ser atualizado sempre que houver uma mudança nas regras. A pessoa que tinha um problema na Justiça Eleitoral e agora vai poder receber, ela não pôde fazer o cadastro no início e agora vai conseguir. É isso, perfeito. E uma outra questão é sobre o PL 873, que deve ser votado no Congresso. É aquele que estende o auxílio para motorista de aplicativo, para pessoas que não têm a limitação ali do imposto de renda, né, dos que recebiam acima do limite de isenção do imposto de renda. Há pouco, no Ministério da Economia, já foi informado que o impacto seria de 10 bilhões de reais, caso seja aprovado esse projeto. Quero saber se vocês já estão analisando isso, como que pode ser para operar essa modificação, caso seja aprovado. Por exemplo, um motorista de aplicativo que já solicitou e teria a negativa porque a renda dele está acima, ele teria que fazer um novo cadastro. Queria saber como que vocês vão operacionalizar se houver essa mudança. Obrigado. Bom, nós temos como baliza para o nosso trabalho, como já disse o presidente Pedro aqui, a lei, né? Assim como a Caixa não faz lei, o Cidadania também não faz lei, né? Então, a legislação, ela tem um desenho hoje que tem um limitador em 28 mil reais declarados no imposto de renda no ano de 2018, então, referentes ao ano base 2018. Então, esse é o nosso limitador. Se eventualmente o parlamento é que colocou esse limitador, se o parlamento alterar esse limitador, a gente vai ser obrigado a alterar. Agora, a gente tem que ter clareza de que as pessoas que, mesmo sejam motoristas de aplicativos e outros, que têm a sua carência, têm a sua necessidade, todo o programa ele é voltado realmente para aqueles que têm maior dificuldade, né? Para aqueles que realmente têm dificuldade de sobrevivência. Então, a gente tem que ter clareza nisso, né? E foco nesse processo. Agora, nós somos comandados pelas leis do Brasil, e esse é um governo rule of law, ou seja, dentro da regra, dentro da lei. Se o parlamento alterar, nós vamos ter que nos adaptar, e vamos nos adaptar rapidamente. E a alteração, a atualização do aplicativo, ele é exatamente para permitir a correção e a atualização do cadastro das pessoas que, por problemas diversos, por exemplo, vou exemplificar aqui, uma mãe que diz que é chefe de família. Ok, mas ela não bota os seus filhos. Então, primeiro, ela vai ficar limitada a R$600, se ela tiver um filho menor de 18, ela tem 1.200. Por que ela vai perder isso? Então, é melhor dizer a ela, refaça o seu cadastro, bota lá seu filho, prova que tem um filho menor de 18, você vai receber 1.200. Não essa semana, mas do jeito que ela fez, ela iria receber 600. Semana que vem ela recebe 1.200. E entre o dia 26 e 30 de abril ela recebe 2.400. É melhor do que 1.200, é óbvio. Então, estas coisas também foram pensadas, e essa atualização que foi desenvolvida em conjunto com a equipe aí da Cidadania e da Caixa, eu quero agradecer muito a área de TI da Caixa, porque vai facilitar ainda mais para as pessoas, né? Para que a gente possa realmente encontrar quem é merecedor, ou quem precisa desse recurso. E o ministro Canuto para falar dos números. Presidente Canuto. Obrigado, ministro. Matheus, sim, 45,2 é o que a Dataprev identificou como elegível. São dos 3 grupos, 16,4 milhões do grupo 1, 19,2 milhões do grupo 2 e 9 milhões do grupo 3. Essa é a divisão.
e os 37,8, que são aqueles CPFs que foram identificados pela Dataprev e homologados, validados pela cidadania, são 9 milhões do grupo 1, 19,2 milhões do grupo 2 e 9,6, desculpe, o anterior deixa eu repetir, 45,2 são 16,4 milhões do grupo 1, 19,2 milhões do grupo 2 e 9,6 milhões do grupo 3. Já os 37,8 só tem uma diferença no grupo 1, que são 9 milhões homologados pela cidadania, 19,2 no grupo 2, 9,6 no grupo 3. Grupos 2 e 3, os CPFs identificados já foram todos homologados, 100% processados, agora só está no processo de pagamento. O grupo 1, que é o último, que ainda tem um número maior de CPFs identificados, que ainda dependem de homologação. E só complementando a resposta do ministro Onix, se posso, em relação a mudanças legislativas que impliquem numa mudança de regra, assim como o aplicativo tem que ser alterado e uma nova versão precisa ser colocada no ar, os motores, os sistemas da Dataprev que fazem o processamento também vão ser adequados e todos aqueles que não foram eleitos, não foram elegíveis, vão ser reprocessados em cima das novas regras. Então, cada vez que acontecer uma mudança de regra que possa colocar novos elegíveis, a gente vai pegar toda aquela massa crítica de dados que foi processada a primeira vez, reprocessar e verificar se a situação permanece a mesma. Então, é para ninguém ficar prejudicado. Houve uma mudança legislativa que implica uma mudança de regra, os motores vão ser ajustados e todos aqueles vão ser reprocessados. Inclusive, essa questão, quando devolver para o aplicativo, o CPF está inválido, está irregular, explicar essa questão das mães que se declararam chefes de família, mas não indicaram seus membros. Elas vão ter a oportunidade de refazer o requerimento, esse requerimento vai ser reprocessado para verificar se essa chefe de família, se esse requerente tem ou não tem o direito. Então, a ideia, os sistemas vão rodar conforme a natureza e as mudanças que ocorram. Mas o que é fato é que todo mundo que tem o direito em cima da legislação atual vai ter o direito reconhecido. Essa é a preocupação daqui de todos da mesa e a Dataprev está trabalhando para isso, para reprocessar tudo que for necessário de acordo com as mudanças que venham a ocorrer. Pedi a palavra só para esclarecer mais um ponto. Sobre o grupo 1, são 23 milhões de inscritos, 16,4 milhões de elegíveis e 9 milhões já homologados. Queria que vocês especificassem um pouquinho mais a diferença. Quer dizer que 7 milhões, que é a diferença dos 23 para os 16, eles de cara já caíram porque tinha alguma inconsistência ou ainda está sendo analisado? Não, o doutor Barreto vai explicar, eles estão em análise. Nessa explicação, eu queria, antes dela, só fazer uma colocação sobre os CPFs. Tá? Um capitão, um só governo, todo mundo dedicado a encontrar e servir o cidadão. A gente está em parceria com a Receita Federal também desde o começo dessa discussão e a gente não pode deixar de registrar aqui a simplificação do processo, quer dizer, na crise se consegue evoluir, é nessa crise também que se deixa um legado. O processo de simplificação da regularização do CPF tem sido constante. Sem custo, página da Receita, melhoramos a condição de acesso da página da Receita, adicionalmente entrou a regularização possível através do e-mail à Receita Federal e, em paralelo, questões que foram colocadas pela pergunta aqui de um dos repórteres, falando, olha, sobre as questões eleitorais. Para o grupamento que tinha problema com as questões eleitorais, e isso tenha gerado uma deficiência no CPF na ótica de cancelamento e suspensão, a Receita também já rodou matrizes internas para liberar esses CPFs. Então, o que a gente quer dizer com isso? Na verdade, está todo mundo voltado e aí combina com o trabalho que a Caixa coroa na hora que faz a nova versão do aplicativo, que mostra que quando eu identifico um problema no CPF e a pessoa não conseguiu entrar naquele momento, com o aplicativo aberto na nova versão, vai permitir que esse brasileiro possa, então, colocar os seus dados novamente, uma vez que esse CPF sai do status de irregular para um CPF regular. Voltando agora à colocação sobre a diferença, né, entre homologação e o que a gente chamou elegível no primeiro momento, quando a gente identifica um grupo de elegíveis, a gente usa os motores, que são as partes de base de dados, e fala, esse grupamento 16 está em condições, na primeira visão, identificada pela Dataprev. Quando ele vai para o processo de homologação, um grupo de outras pessoas avaliam um conjunto de regras. E a gente podia, por exemplo, falar, não, vamos homologar os 16 milhões de uma única vez.
essa seria uma solução ótima. No entanto, fazer os 16 milhões de uma única vez traz dois efeitos colaterais. O primeiro, a demora para entregar à Caixa, porque a Caixa também tem o seu tempo de pagamento. 16 milhões de uma única vez só ia fazer com que eu criasse a condição de criticidade na rede de pagamento. Então, a opção foi, dentro do universo de 16 milhões elegíveis, quais eram os grupos de pessoas que o processo de homologação seria mais ágil. A decisão, então, tomada nesse momento foi identificar qual era o grupo que a gente chamou de famílias unipessoais. Então, se eu tenho um cadastramento no aplicativo e a pessoa fala, olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho filhos ou esposa, o meu processo de análise ele é mais ágil. Aí o segundo bloco, olha, se eu identifico uma família que colocou lá no aplicativo somente uma composição familiar, então uma mãe e um pai, colocou somente no aplicativo uma única vez, mãe, pai e 2 filhos, num exemplo hipotético, a gente também acelera o processo de homologação. Mas pode ter acontecido, como aconteceu, que a mãe e o pai, a mãe cadastrou no aplicativo e o pai foi e também cadastrou no aplicativo. Essas situações de sobreposição, nós optamos por fazer o quê? Um filtro e um segundo momento. Então, os 9 milhões de pessoas são as pessoas que apareceu o CPF apenas uma única vez, principalmente as famílias unipessoais, e que a gente conseguiria dar agilidade para descarregar já o pagamento. E, neste momento, nós já estamos trabalhando no segundo bloco, para homologar com agilidade também, mas não travar a fila de pagamento e o motor que é a Caixa Federal, que vai honrar esses pagamentos com a maior agilidade possível na rede bancária. Então, é uma forma que a gente encontrou de fazer com que a gente fracione o processo de homologação e consiga entregar o recurso o mais rápido possível ao cidadão. Última pergunta, Daniel Gulino, O Globo. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida em relação aos CPFs irregulares. Os senhores têm um dado de quantas pessoas se cadastraram e não conseguiram, tiveram o cadastro negado porque o CPF estava irregular, e quais as razões, as principais razões dessa irregularidade? E uma outra dúvida, queria saber se os 98 bilhões que foram destinados para o programa vão ser suficientes para pagar todas as pessoas, ou se pode ser necessário destinar mais recursos, caso principalmente o Congresso aumente os beneficiários. Bom, vou começar pela última pergunta. Se a ordem do presidente Bolsonaro e também do ministro Paulo Guedes é de que nós temos uma primeira projeção de 98 bilhões, se essa projeção for superada, não vai faltar recurso. Nós vamos atender a todos os brasileiros que estiverem elegíveis nas regras aprovadas pelo Congresso Nacional. Essa é a ordem que eu tenho, essa é a ordem que a nossa equipe tem, que a equipe da Dataprev, da Caixa tem. Ou seja, o presidente Bolsonaro não vai deixar ninguém para trás daqueles que mais precisam nesse momento que nós vivemos no Brasil. E segundo, essa questão do CPF, nós não temos neste momento ainda como explicitar. Por quê? Porque como o presidente Canuto vai explicar, a base de dados da Dataprev, ela, em alguns momentos, ela se conta aos bilhões de batimentos. Então, nós temos várias categorias que vai pelo problema do CPF, pela não composição familiar, pela discrepância das informações, números errados. Então, é por isso que foi desenvolvido, e eu já agradeci a TI da Caixa e o pessoal da Cidadania, dessa área também, e o pessoal da Dataprev, essa atualização do aplicativo, porque ela vai abrir o espaço para a correção, para a solução do problema, para a inserção de nomes do... Por exemplo, tinha um dado na primeira versão, quem é órfão? Exigia o nome da mãe? Como é que fazia? Não tinha como fazer, não é verdade? Isso nos foi trazido numa pergunta, que foi feita, escuta, mas em quem é órfão, como é que faz? O aplicativo foi adaptado para poder receber essa condição familiar também.
Então, quando eu digo que a gente está trabalhando com humildade, com afinco, com responsabilidade, é isso. A gente tem a humildade de saber que não acerta tudo, às vezes a gente erra, né? Mas a gente está fazendo todo o esforço para acertar e poder atender as pessoas. O presidente Pedro, depois o Canuto. Um ponto antes do presidente Canuto falar, importante reforçar que até o dia 3 de julho, as pessoas podem realizar o cadastramento e receberão as 3 parcelas. Então, tem um ponto importante, porque houve dúvidas, mas eu não recebi a primeira parcela e já vai começar a segunda, eu perdi ela. Não. Até o dia 3 de julho, quem se cadastrar receberá as 3 parcelas. E só quero reforçar o que o ministro Canuto falou, o que o ministro Onyx falou, conversa com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, é muito claro e sem dúvida nenhuma, a determinação do presidente Jair Bolsonaro, que se houver demanda maior por alteração da lei ou alguma coisa, o Ministério da Economia vai, sim, aumentar. Quer dizer, não vai faltar dinheiro para um auxílio emergencial neste momento crítico. Não há essa possibilidade. O que vai acontecer é um trabalho maior dos 3 grupos aqui envolvidos, mas é para isso que a gente está aqui. Vai ser mais intenso, mas, de novo, faremos e faremos sem dúvida nenhuma. É importante esclarecer e dividir em 2 grandes grupos. O cadastro único, que foi algo fechado no dia 20 de março, como a gente disse, do público total de 27.919.616 famílias que existiam no cadastro único naquele dia, até aquele dia, foram consideradas elegíveis, validadas pela cidadania, 20.983.743. Essa diferença de perto de 7 milhões, a Dataprev está elaborando relatórios que indicam precisamente as causas. Podem ser mais de uma, como bem colocou o ministro Onyx. Não apenas uma, não só o CPF, mas outras questões que impediram que aquela família pudesse se tornar elegível para o auxílio. Isso está sendo trabalhado, um relatório que vai demonstrar não só para aqueles que não foram considerados não elegíveis, mas aqueles também que foram considerados elegíveis, demonstrando questão geográfica, para mostrar como essa política ela está beneficiando as regiões mais necessitadas. Isso está sendo elaborado com números detalhados sobre as razões específicas que impediram que aquelas famílias fossem consideradas elegíveis e também os números indicando aquelas que foram, como é a distribuição em relação a gênero, em relação à geografia. Isso vai ser encaminhado à cidadania. Espero que até o final dessa semana a cidadania vai fazer a divulgação com esses dados todos. É que a gente está no processo, a nossa preocupação maior era realmente fazer os sistemas funcionarem, fazer o processamento e levar o dinheiro. Agora, a gente está analisando os dados que já foram feitos. Como eu disse, o cadastro único foi 100% processado. Então, a gente finalizou o processamento completo do cadastro único. Agora, a gente vai levantar. Em relação aos informais, dos 23 milhões, também 23 milhões foram 16,4 milhões considerados elegíveis. Então, há uma diferença, essa diferença tem que ser informada, principalmente à Caixa. Houve, inclusive, hoje pela manhã, uma solicitação do vice-presidente Paulo Ângelo, que está aqui do lado, pedindo que a Dataprev informasse não só aqueles que tinham elegibilidade, mas também aqueles que não tinham, para que a população saiba por que eu não fui considerado elegível, qual é o problema com o meu cadastro. Então, isso vai ser encaminhado à Caixa Econômica o mais rápido possível, para que o aplicativo possa demonstrar também às pessoas, olha, acabou a sua análise e o problema do seu cadastro é esse. Alguns são passíveis de serem regularizados, outros infelizmente não. Então, é isso que a gente vai fazer. Agora está no ponto realmente de mostrar o que o processamento indicou. Do cadastro único está fechado, 100%, a gente consegue analisar, e dos informais, ao longo do processo, a gente vai passando para a cidadania, que é quem tem a legitimidade e a competência para divulgar esses dados, e aos poucos isso vai ser conhecido por toda a sociedade. Só esclarecer para você a pergunta do CPF, né, principais motivos, tá? Então, assim, o principal motivo, os 2 que a gente enxerga maiores, são o problema em relação aos compromissos eleitorais. O segundo, a gente enxerga em relação à não declaração do imposto de renda.
Tá? Então, são dois pilares que aparecem muito nas pendências dos CPFs. Agora, tem um terceiro, que às vezes a gente não fala, e poxa, pois o CPF está irregular, e aí é onde a gente continua insistindo na questão de segurança. Os fraudadores, quando eles vão em unidades bancárias, agências bancárias, o sistema financeiro, eles tentam utilizar um CPF e a gente consulta a base da Receita para ver se aquele CPF, de fato, confere com os dados daquela pessoa. Então, há uma consulta, acho que em quase todas as instituições financeiras conveniadas, no modelo online. Então, eu vou naquela base e olho. Os CPFs irregulares, muitas das vezes, quando a gente tenta regularizar nas instituições, seja no Correio, seja no Banco do Brasil, quando você vai regularizar um CPF, aparece como o que a gente chama de regularização não conclusiva. É o que a gente fala, compareça à Receita. Esse jeito simples de fazer essa verificação e falar que é não conclusiva e indicar que a pessoa tem que comparecer, é porque há um indício de potencial fraude, muitas vezes. Porque a gente modifica os dados do CPF. Um dado original do CPF está divergente do dado quando a pessoa tentou, por exemplo, fazer uma conta bancária ou tentou regularizar o seu CPF. Alteração do nome da mãe, data de nascimento, uma modificação onde um CPF as pessoas tentam utilizar mais de uma data de nascimento. Então, verificações simples falam que aquele apontamento é como uma regularização não conclusiva. Para nós, qualquer pessoa, qualquer instituição, nós, governo em especial, ou para todos que estão aqui trabalhando com auxílio emergencial, ter a segurança de que aquele CPF é daquela pessoa e que ele está numa situação regular, nos confere a condição de entregar o dinheiro de fato a quem precisa. Esse é um pilar que eu queria deixar claro aqui, evidenciando o quão é importante a gente ter atualizado e conferir a base da Receita Federal. Obrigado. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Tá aí, você acompanhou com a gente coletiva de imprensa do Ministério da Cidadania sobre ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil. Até a próxima.